Olá galera, tudo bem? Sou teu amigo Marcos Sena. Eu quero aproveitar, quero agradecer a todos inscritos e não inscritos no meu canal. E você que ainda não inscreveu no meu canal, se você puder inscrever, eu ficarei muito feliz. Eu sempre gravo meus vídeos aqui no monte. Às vezes você percebe que eu sou um pouquinho cansado, porque é bem alto aqui. É um monte onde os irmãos oram. E aqui dá uma vista muito boa. É um local muito tranquilo para você poder ficar à vontade. Então eu utilizo este local para esses momentos maravilhosos. Bom, eu tenho praticamente 2 anos em que eu tenho analisado, abordado um assunto para que eu pudesse gravar esse vídeo. Por quê? Porque é um assunto muito sério. É algo muito sério e quando você fala de coisa séria, você tem que ter provas suficiente, verídica, né, para você poder falar. Senão você está sujeito até processo. E não está errado, entendeu? Não está errado. Calúnia e difamação é uma coisa, e você falar a verdade é outra coisa. Eu quero neste vídeo, eu quero falar de um ex-pastor e cantor evangélico, atualmente seria cantor gospel, né? Gastão Martins. No início da década de 90, quando eu fui fazer seminário, fui morar na região dos Lagos e fui cursar bacharel em teologia na região dos Lagos. Eu conheci todos, quando fala todos, é todos mesmos, os grandes pregadores da mídia e a maioria dos cantores gospel eu conheci. Entre eles, eu tive a oportunidade de vê-los algumas vezes cantando numa igreja lá no centro de Cabo Frio, e ele fazia parte também das campanhas de libertações de uma missionária que já passou para o Senhor, sofreu um acidente e perdeu a vida. Ele era muito amigo dela, o Gastão Martins, na época. Ele era somente cantor evangélico, Gastão Martins. Tem um aeroporto aqui perto e toda hora passa um avião e desconcentra um pouquinho. Então o Gastão Martins, ele estava sempre cantando lá em Cabo Frio. Ele era muito amigo dessa irmã missionária. E ele gravou uma música muito linda, Há um Repouso para o Povo de Deus. E tem outras canções lindíssimas. Ele tem uma voz muito linda, o irmão Gastão Martins. Mas em 2010 aconteceu algo muito sério, em que Gastão Martins foi encontrado morto no meio do mato, com seu corpo desovado, e o carro dele foi encontrado numa região lá para de Nova Iguaçu, se eu não me enganei, é isso mesmo, com a Bíblia, um CD e marcas de sangue no carro dele. A polícia abordou o carro dele, encontrou e ligou, né,
para avisar lá o chefe lá, no caso, da delegacia, que tinha encontrado um carro com CD e aí eles autorizaram que o carro fosse levado para a delegacia. Ao chegar na delegacia, o policial que estava lá é um homem de Deus, evangélico. Ele reconheceu o carro, reconheceu o CD, a Bíblia, e falou: não, é o pastor Gastão Martins. E passaram para ele. Ele ficou incumbido em investigar o caso, que na época foi um escândalo muito grande da morte do pastor Gastão Martins. A população queria saber de qualquer jeito. A Rádio Melodia, ele era um dos cantores oficiais da Rádio Melodia, dava entrevista, cantava na Rádio Melodia, e isso aí causou um reboliço no Rio de Janeiro. O que acontece? O policial que ficou na responsabilidade de buscar o porquê da morte do Gastão Martins, ele pegou o celular do Gastão Martins, ele percebeu que o Gastão Martins havia feito naquele dia 3 ligações para um orelhão. E esse orelhão ficava próximo de um restaurante. Aí ele pegou o carro dele, nesse caso o irmão polícia, pegou o carro dele e quando chegou próximo do orelhão, ele ligou para o orelhão. Aí veio uma pessoa e atendeu. Aí ele conversou com a pessoa e falou que ele ia chegar para poder comer com os amigos dele naquele local. Aí ele chegou, entrou e começou a conversar com o dono do restaurante e começou ali comer com os amigos dele, e chegou e mostrou a Bíblia e o CD do Gastão Martins ao dono do restaurante. E perguntou ao dono do restaurante se ele, porventura, conhecia alguém ali que conhecia o Gastão Martins. E o dono do restaurante falou para o policial: olha, eu conheço o Gastão Martins, o pastor Gastão Martins, e tinha um funcionário meu que trabalhava aqui, em que almoçava com ele. Esse funcionário era segurança do restaurante. E ele disse assim, o dono do restaurante, em que o funcionário almoçava com o Gastão Martins no restaurante, e o Gastão Martins sempre saía de carro com ele. Entendeu? É o que foi passado. E ele falou que o segurança trabalhava com arma, com 38. E na perícia constava que o Gastão Martins foi morto com a arma, né? A perfuração foi com um revólver 38. Apesar de ter sido, o corpo dele ter sido, eles fizeram uma baita covardia com ele, né? Além, atira no cara, pega o corpo do cara, desova e joga no meio do matagal, né? Mas a perícia constava que ele foi morto com um tiro de 38. E esse policial deu uma entrevista agora recente e ele falou, perguntaram a ele, uma moça ligou para lá, mandou mensagem, um e-mail, alguma coisa assim, e perguntou qual razão, motivo, circunstância pela qual da morte do Gastão Martins. Ele falou, e o policial disse o seguinte: olha, eu não quero expor a vida pessoal dele, mas foi motivo de comportamento. Então, está claramente comprovado que aquilo que as pessoas falavam, em que o boato que havia ali,
que era um comportamento que ele tinha, né, que as pessoas não sabiam, foi o que levou à morte dele. Por quê? O cara, após ter ficado com ele lá, depois o cara queria dinheiro. Ele não tinha o dinheiro para dar o cara acabou matando ele e fazendo aquela baita covardia com ele. Agora, voltando para Cabo Frio, quando o Gastão Martins ele ia cantar em Cabo Frio, ele ia sempre com 4, 5 rapazes com ele no carro. E ele ficava lá, em volta da igreja, lá conversando com os rapazes. Quando o pastor chamava ele, ele ia, cantava, se apresentava para a igreja, cantava, descia do púlpito e entrava no carro com os 4, 5 rapazes e voltava, e pegava a estrada e ia embora. Era espécie de um artista evangélico. Ele não participava do culto. Mas, segundo as informações, ele depois virou... a igreja reconheceu ele como pastor. Depois ele começou a dirigir cultos, etc, etc. Era responsável por campanha de libertação. Mas, irmãos, quem é o culpado da morte do Gastão Martins? Os pastores e as igrejas em que, ao receber uma pessoa que vem do mundo, só porque a pessoa pega o microfone, canta uma música e traz uma palavra, dá um testemunho, essa pessoa já é usada para fazer anúncio e propagandas do movimento religioso. A pessoa não está liberta, não está preparada, a pessoa não tem a mínima condição de ser ordenado ou reconhecido a pastor, a missionário, a missionária, e a igreja idolatra a pessoa de uma forma que ela fica cega e não analisa a vida daquela pessoa. E isso custa caro, custa o escândalo que vem depois. O Gastão Martins não foi o primeiro. Existem muitos outros casos semelhantes do Gastão Martins que aconteceram dentro das igrejas e está aí embutido. Mas a responsabilidade e a culpa disso tudo são os pastores, em que ao chegar um o chamado ex lá nas igrejas, eles começam a utilizá-lo como troféu e para ser idolatrado, e sendo que essa pessoa não está liberto do velho homem, da velha natureza pecaminosa. E aos poucos a pessoa cede o velho homem, cede a velha natureza. Aí vem o escândalo. Infelizmente, isso acontece. Então a culpa da morte do Gastão Martins, pastor, cantor evangélico Gastão Martins, é os próprios evangélicos. É a igreja que não sabem lidar com pessoas que chegam à igreja, com as pessoas que chegam para compor a igreja, para congregar. Essas pessoas são responsáveis por tudo isso. É uma pena, lamentável, é lamentável. Gastão Martins, um cantor com uma voz tão linda, tão abençoada, maravilhosa, mas por trás estava uma falta de libertação. E isso a igreja não identificou. E aconteceu o que vocês sabem, lamentavelmente. Irmãos, que Deus nos abençoe. Espero que esta palavra
sirva de experiências para muitas pessoas nas igrejas. Deus nos abençoe. Aquele abraço. Valeu, galera!